ao projeto que foi encaminhado pelo então presidente Lula à Câmara dos Deputados e que há mais de um ano aguarda a criação de uma comissão especial para apreciar o projeto que se encontra lá na casa, encaminhar emendas ou propostas de alteração, se assim a maioria entender, e só ir a plenário depois de se ter apreciado num tempo regimental necessário para que se possa discutir, ouvir em audiências públicas os familiares das vítimas da ditadura militar, os advogados de presos políticos, os militantes dos direitos humanos no Brasil, para que se tenha, de fato, uma média de pensamento da sociedade brasileira a respeito dessa iniciativa do governo, para que se crie uma comissão da verdade no Brasil, que seja, de fato, uma comissão da verdade, que não seja um arremedo, um faz de conta, que aí, a meu ver, é pior do que não existir uma comissão da verdade. E as companheiras e companheiros devem saber que a correlação de forças no Congresso Nacional não nos é favorável. Se formos a depender de maioria, seja na Câmara, seja no Senado, nós, no máximo, aprovaremos aquele projeto de lei nos termos em que ele se encontra, e aí a comissão que vier a ser criada vai ser uma comissão limitada em suas prerrogativas, limitada por uma série de condições que o próprio projeto de lei estabelece, e aí não se tem garantido o resultado a que essa comissão chegar no prazo de 2 anos, que é o que está estabelecido no projeto de lei, de duração, de funcionamento e de realização dos trabalhos da Comissão da Verdade. Então, nós estamos, amanhã mesmo vai ter o lançamento na UNB, na Universidade de Brasília, dos familiares e amigos dos familiares das vítimas de ditadura lá do Distrito Federal, vão lançar um comitê pela Comissão da Verdade. E outros estados estão se mobilizando, e essa audiência pública pode ser o detonador de outras audiências públicas no país inteiro, para que se crie a massa crítica, força política, pressão externa ao Congresso, para que a gente não só tenha aprovado um projeto que cria a Comissão da Verdade, mas um projeto que seja alterado em sua essência em relação àquilo que está posto no projeto na casa, sequer tramita, que estava aguardando a criação de uma comissão especial. E o que se tem de informação não oficial, mas através da mídia, é que há uma vontade da presidente Dilma de que aquela matéria seja aprovada em regime de urgência urgentíssima, o que significa que diminui muito a possibilidade da sociedade civil ser ouvida, e até mesmo os parlamentares que quisessem ou que queiram apresentar emendas ao projeto que está lá, teria limitado as suas possibilidades de fazer isso. Por isso, a nossa responsabilidade nesse evento aqui é no sentido de conseguir mobilizar a sociedade a partir de São Paulo, a partir da Assembleia Legislativa e de outros estados que já estão se movimentando, para que a gente crie um grande movimento, uma força externa ao Congresso, em apoio, inclusive, ao governo, porque o presidente Lula foi o presidente que encaminhou à casa aquele projeto de lei, embora com as restrições que temos a fazer à proposta que está lá. Mas, por outro lado, a presidente Dilma, por sua vez, deve ter todo o interesse de que as coisas aconteçam nos termos de fazer justiça às vítimas da ditadura militar, e mais que isso, para a gente concluir o processo de democratização do país. Enquanto não se passar limpo a história do país em relação ao tempo de mais de 20 anos em que vivemos privados de liberdade e de democracia, está inconclusa, se não enquanto toda a verdade vier a público e os responsáveis pelos crimes cometidos em nome do Estado sejam devidamente apurados, seus responsáveis identificados e devidamente punidos. E é o que tem sido feito. Amigos,
quase todos os países do mundo, a memória histórica é defendida e apresentada na sua forma original. Em Lima, Peru, existem nos porões preservados milhares de caveiras atestando o genocídio cometido pelos governos, pelos reinos espanhóis contra o povo indígena. Aqui em São Paulo, tivemos o desprazer de assistir à maquiagem ocorrida em prédios e que serviram de prisão para patriotas e que foram transformados esses prédios em quase hotéis 5 estrelas. O terrível holocausto perpetuado pelo governo nazista da Alemanha não teria sido conhecido na sua íntegra se um livro chamado Diário de Anne Frank não tivesse vindo a público. Troia não seria lembrada até hoje se os escritos de Homero não tivessem sido guardados por seus discípulos. A fábula magistral, de autoria de Andersen, não chegaria na íntegra até nós se seus contemporâneos não a protegessem e divulgassem também na íntegra. Essa anedota, contada por Andersen, mostra mais do que tudo que um poder discricionário pode ser denunciado e derrubado por uma simples menina do povo que gritou: "O rei está nu! O rei está nu!" A máxima de que os poderosos terão sempre quem escreva a sua história confronta com a afirmação de que os oprimidos conseguem perpetuar seus feitos, sua poesia e sua pureza através da história oral. Cabe a nós todos dar a nossa contribuição, fazendo com que a história oficial não seja mais fraudada e a nossa memória não se perca jamais. É chegado o momento, companheiros, companheiras. É chegado o momento de cantar como o poeta popular que diz, aspas, sofro em voz alta pela verdade que me foi roubada. Sofro em voz alta pela alegria que me foi tirada. Apenas sonho pelo dia que virá em que o homem não mais oprimirá outro homem. E canto pela aurora que virá sem dúvida, em que o homem será irmão do homem e não jamais patrão do homem. Finalizando, repito, é chegado o momento, companheiros, companheiras, é chegado o momento, companheiros e companheiras, de garantir com o nosso esforço, sem vendetas e sem vinganças, que todos os arquivos serão abertos de forma ampla, geral e restrita.